E hoje, mais um episódio do UOL Entrevista, dessa vez com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos há alguns meses. Boa tarde, deputado. Tudo bom com o senhor? Boa tarde, Letícia. Agradeço o espaço aqui do UOL, né? Já começo relembrando bem, estou morando nos Estados Unidos, apenas o Alexandre de Moraes não sabe. Ele me intima ainda no meu gabinete em Brasília, né, segundo matérias da imprensa, para fazer o meu processo correr à revelia. Sempre insistindo em não usar a carta rogatória ou os canais oficiais de comunicação entre Brasil e Estados Unidos. Né? O motivo eu não sei. Deputado, a gente tem uma série de assuntos para tratar com o senhor super importantes, inclusive a questão do ministro Alexandre, mas eu queria começar falando um pouquinho sobre o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que no sábado ele foi preso e houve um episódio que chamou muita atenção de todo mundo, que foi a questão da tornozeleira eletrônica. Ele tentou queimar a tornozeleira, chegou a danificar a case da tornozeleira, e a Polícia Federal e o Supremo apontaram um risco de fuga do Jair Bolsonaro. O que aconteceu no fim de semana? O senhor consegue explicar um pouquinho pra gente? Muito boa pergunta, Letícia. Primeiro, eu estou impossibilitado há meses de falar com meu próprio pai, né? E vale lembrar, a questão da tornozeleira é uma questão que já era ilegal esse monitoramento de Jair Bolsonaro, porque quando foi posta a tornozeleira nele, era por uma investigação que inclusive mirava sobre mim. E essa investigação acabou por me denunciar ao STF, mas não ao Jair Bolsonaro. Então, o certo, o normal, se vivêssemos um Estado democrático de direito, seria que caísse essa exigência da tornozeleira, a prisão domiciliar e a censura às redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. Então, isso posto, faz-se por menor qualquer tipo de coisa que venha acontecer com a tornozeleira. Agora, normalmente uma pessoa que quer se livrar da tornozeleira, ela corta a cinta, e a cinta estava intacta. Além disso, há sim uma questão que está sendo ventilada de um médico que veio a posteriori a colocar um medicamento tarja preta psiquiátrico a Jair Bolsonaro, sem conversar com os doutores que normalmente tratam do presidente Jair Bolsonaro. O que se ventila é que isso pode ter dado um efeito alucinógeno, mas aí eu prefiro que se entrevistem os médicos para falar sobre esse assunto, porque eu não tenho domínio. Mas em virtude disso, ainda lembremos, como é que seria uma fuga de um senhor de 71 anos, que acabou de sair de um câncer de pele, que está soluçando, saúde debilitada, numa prisão residencial, com vigilância 24 horas por dia por policiais, câmeras apontadas para ele, a possibilidade de policiais adentrarem a casa de Jair Bolsonaro, né, o quintal e os arredores da casa, algo que já é proibido pela nossa Constituição, porque o artigo 5º, num dos seus incisos, fala que a casa é asilo inviolável, mas ainda assim parece esdrúxula. E isso se confirma, Letícia, se você olhar a decisão do Moraes. Nas 17 páginas que ele colocou para decidir prender o Jair Bolsonaro, essa parte da tornozeleira é apenas um parágrafo. Por quê? Porque ela aconteceu à meia-noite e 8 minutos, de dia 21 para o dia 22. Então, na própria decisão do Moraes, você vê lá que no dia 21 ele já pergunta à PF, salvo engano até à PGR, e começa a embasar vários pseudos argumentos. Quais pseudos argumentos? Ele, na falta de uma justificativa, chega a citar que Eduardo Ramagem e Zambelli fugiram do Brasil. Ora, são 3 situações totalmente diferentes. Mas como é que o Jair Bolsonaro pode ser responsabilizado por que outros fazem? Mais uma clara inconstitucionalidade. Mas ele não parou por aí. Ele provoca os Estados Unidos ao dizer que a casa de Bolsonaro é próximo da embaixada americana. Isso não me parece um argumento razoável. Porque como é que você vai imaginar? O Bolsonaro vai entrar num carro, vai sair atropelando todo mundo, vai passar por cima dos policiais, os policiais vão dar tiro, enfim. Me pareceu muito mais algo arquitetado pelo Moraes para prender Jair Bolsonaro no dia 22. Que dia 22 é uma maneira de o Moraes mandar uma mensagem intimidatória, tal qual a multa que o PL sofreu na última eleição, de 22 milhões de reais, ou o primeiro julgamento para tornar Bolsonaro inelegível, originalmente marcado para o dia 22 também. Então, é o que eu tenho a mostrar ao público e dizer que o Brasil não tem mais lei. Porque o Fernando Collor de Mello, outro ex-presidente que foi condenado, violou a tornozeleira e o Moraes, relator do caso dele também, não enviou o ex-presidente Fernando Collor de Mello para a cadeia. Então, existe um tratamento diferenciado dado a Jair Bolsonaro, na minha opinião, finalizando, Letícia,
eu só posso enxergar como um método de tortura para forçar o Bolsonaro a entregar o seu capital político a um candidato de centro. Deputado, porque há vários pontos dentro desses argumentos que o senhor estava colocando agora, então só para a gente destrinchar eles aos poucos. É, o primeiro de tudo, a questão da tornozeleira, lá da case queimada. Uma coisa que eu ouvi muito ontem no Congresso foi, mas como que o Jair Bolsonaro, uma pessoa que já está idosa, que tem problema de saúde, ficou sozinho durante horas tentando queimar a case? Ele teve algum tipo de ajuda nisso? Como que foi esse episódio? O senhor não estava lá, mas o senhor falou com seus familiares. Então, só para a gente esclarecer um pouquinho isso, depois eu já entro nos outros pontos. Eu não falei especificamente sobre isso com os meus familiares. Eu tomo até um certo receio, Letícia, em que pese a sua pergunta ser pertinente, porque no atual estado das coisas no Brasil é capaz de eu falar um ou outro nome e vir uma decisão do Moraes para tentar punir essas pessoas. Então, o que eu sei é muito o que vocês da imprensa têm noticiado, né? Que ele em princípio estava sozinho, era meia-noite e pouca, né? Então é um horário de normalmente as pessoas estão dormindo e em princípio ele poderia ter tido algum tipo de animação extra e tentado retirar a tornozeleira naquele momento. O que eu também tomei conhecimento é que a Polícia Federal identificou, né, soou alguma espécie de alarme, eles na hora prontamente trocaram a tornozeleira e o Bolsonaro voltou a dormir. Isso daí mostra que não há qualquer possibilidade de ter uma vinculação com a vigília chamada pelo Flávio Bolsonaro no sábado. Porque se sexta-feira o Bolsonaro começa a violar a tornozeleira e sábado é a vigília, é difícil você compreender que o Bolsonaro poderia utilizar a vigília como subterfúgio de fuga em virtude dela ocorrer 20 horas após, né, o possível rompimento da tornozeleira, né, em que pese eu acreditar que não foi esse o motivo, porque ele não cortou a cinta, ele apenas, né, cutucou aquela caixa, onde em princípio fica o dispositivo principal. Mas eu realmente eu não sei. Eu sei que a primeira-dama Michele Bolsonaro não estava na casa, ela estava em agenda oficial em outro estado, e de fato eu não sei quem é que estava na casa dele, enfim. E o próprio Bolsonaro falou que ele fez aquilo dali sozinho. Depois da eleição de 2022, aliados do seu pai falavam que ele estava com uma saúde mental muito complicada. E aí agora a gente olha para esse episódio, vê o argumento da defesa dizendo que ele pode ter tido uma alucinação. Qual que é o estado da saúde mental do Jair Bolsonaro após a prisão domiciliar e agora detido na PF? Letícia, o que eu sei é que, em princípio, pode ter ocorrido um surto em virtude de um medicamento tarja preta, né, psiquiátrico, que foi ministrado combinado com outros medicamentos que os médicos que tratam Bolsonaro com frequência já colocavam ele para tomar. Então ocorreu uma combinação de medicamentos, o que pode ter culminado nessa atitude do presidente Jair Bolsonaro de danificar a parte lateral ali de fora da caixa da tornozeleira. Fora isso, é claro, ele fica emocionalmente abalado, porque ele é uma pessoa inocente, está sendo condenada por um golpe que a gente chama de golpe da Disney, porque eu não consigo compreender que o Bolsonaro possa ter dado um golpe de Estado, esperado o momento que ele não fosse mais presidente. Antes de sair da presidência, nomeia 3 comandantes de força indicados pelo Lula, a Marinha, Exército e Aeronáutica. Né? Acho que é o Exército e Aeronáutica. Depois ele coloca, né, quando não mais presidente, ele viaja aos Estados Unidos. E então ele colocaria uma tropa de 1.500 pessoas desarmadas, muitas delas senhoras, né, mulheres, vendedoras de algodão doce, etc., para entrar em Brasília num domingo e tentar fazer algum tipo de tomada de poder. Isso me parece muito irracional, porque não tem outro parâmetro, não tem outro comparativo na história do mundo um golpe de Estado nesses moldes. Se você falar isso daí para um russo, né, para alguém que realmente viveu essa realidade, muito provavelmente ele vai dar risada. Então, isso tudo, na minha opinião, é uma peça de narrativa que o Moraes se utiliza e se agarra a isso para tentar prender o Jair Bolsonaro e tirar ele da eleição de 2026. Não só ele, vê o meu caso. Eu estou sendo processado agora, num jogo de cartas marcadas. Muita gente fala que eu vou ser condenado por coação, e depois agora, para me tornar inelegível com base na lei da ficha limpa, porque eu posso ser um presidenciável no lugar do Jair Bolsonaro,
E ao que tudo indica, quando começou-se a ventilar o Flávio Bolsonaro ser o candidato Bolsonaro a presidente, agora os canhões estão focados em Flávio Bolsonaro. E o Moraes está utilizando uma vigília para transformar um ato religioso num crime e fazer o mesmo tratamento ao Flávio, né, tornando-o inelegível. Enfim, o Brasil está igual a Nicarágua, Letícia. A Nicarágua prende opositores, foram 7 presidenciáveis presos na Nicarágua antes da reeleição do ditador Daniel Ortega, que inclusive foi parabenizado pelo PT. O Brasil, ao que parece, segue esse mesmo passo, ou da Venezuela, que tornou a Maria Corina Machado inelegível. Pergunto, finalizando, qual é o problema de deixar o povo decidir? Qual é o problema de ter um Bolsonaro candidato? O problema é que nós temos um capital político gigantesco e reais chances de eleição. Então, estão fazendo tortura contra o Jair Bolsonaro para tentar mexer no tabuleiro político nacional. Eu já vou entrar em todos esses pontos, inclusive na eleição e na sua situação jurídica, mas só para fechar essa questão do episódio do fim de semana em relação ao seu pai. Porque hoje, inclusive, a defesa do general Augusto Heleno falou que ele sofre de Alzheimer desde 2018. A gente nunca viu nenhum diagnóstico como esse relacionado a Jair Bolsonaro. Então, a gente não sabe de nada de um diagnóstico em relação a um problema de saúde mental grave. Não temos nada sobre isso até o presente momento, pelo menos, ou no tempo que o senhor estava morando aqui no Brasil. É isso, né? Que eu tenha conhecimento, Letícia? Não, meu pai, até onde eu sei, ele não sofre de Alzheimer ou qualquer outro tipo de doença nesse sentido. Tá. Aí, voltando para a questão de tornozeleira, que o senhor fala dessa questão da denúncia por coação no curso do processo, que o senhor e o Paulo Figueiredo foram denunciados, mas que o Jair Bolsonaro não foi, ele não deveria estar detido nem usando tornozeleira. A PGR entende que ele deveria, a investigação neste processo, ele não foi denunciado, mas que ele continua sendo investigado. Em 2022, a gente viu o Jair Bolsonaro mobilizar milhares... Oi. Perdão, eu Desculpa, abriria um parênteses aqui para. Então, eles deveriam ter colocado as medidas cautelares dentro do processo, né, do suposto golpe aí, que eu chamo de golpe da Disney. Não fizeram isso. O Bolsonaro ele ficou num limbo jurídico. Ele ficou com medidas cautelares baseadas numa investigação que acabou. Nunca na história do Brasil isso ocorreu. Em bom português, isso daí chama-se abuso de poder. Se um juiz que prende uma pessoa, essa pessoa tem direito a sair e ela não sai, esse juiz responde por abuso de poder. Se você coloca uma tornozeleira numa pessoa e não tem um processo, um inquérito, isso se chama abuso de poder. Então é isso que eu pontuo. Se o Alexandre de Moraes seguisse a Constituição, ao menos ele deveria ter se preocupado em transferir as medidas cautelares, né, para outro processo, tanto ele quanto o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. E em 2022, a gente viu uma mobilização muito grande por parte do Jair Bolsonaro. Ele levava muita gente às ruas. E nesse fim de semana, a gente não viu fotos, imagens semelhantes ao que acontecia antes. Em sua avaliação, o que aconteceu? O bolsonarismo está perdendo a capacidade de mobilizar a massa? Ou foi um episódio isolado esse do fim de semana? Letícia, ninguém fez convocação para ir às ruas, né? E é claro, o Alexandre de Moraes ele se mostra perverso para tentar intimidar as pessoas. Agora, se formos ver, né, 7 de setembro, várias outras oportunidades, começo de agosto, mais para o começo do mês tiveram outras manifestações grandiosas. Então, isso daí mostra que, em que pese as pessoas serem censuradas, o sentimento de revolta está tão presente no coração do brasileiro, né, dessa direita que está sendo esmagada judicialmente, que elas se arriscam a ir às ruas, mesmo sobre ameaças, porque não é raro você olhar parlamentar da esquerda, onde tem uma manifestação da direita, ameaçando. Olha, vocês vão para a rua aí na manifestação da direita, vocês vão acabar presos igual o pessoal do 8 de janeiro. Então existe todo esse clima no Brasil. Agora, as pessoas não foram às ruas porque não ocorreu um chamamento. A nossa importância ela segue mantida na política, tanto é que vários atores políticos, presidentes de partido, querem entrar no spoiler aqui do bolsonarismo, vamos assim colocar. Né? E eu creio ainda que se nós tivermos uma anistia, o Bolsonaro tirará esse estresse psicológico da condenação, retornará 100%,
e poderá se apresentar como candidato. Por que não? Né? Eu acho que isso daí seria o saudável na democracia e deixa as pessoas, né, escolherem. Então não é uma prisão, né, do Moraes que vai fazer apagar o bolsonarismo. Acho que até que é pelo contrário. O Moraes, ao acelerar e abusar do seu poder, ele aumenta, ele infla a possibilidade de ter ali senadores, principalmente, contra o Moraes para serem eleitos. Ele está impulsionando a candidatura de senadores de direita. Eu acho que esse é o ponto, esse é o jogo real. Agora, é claro, aqueles que não querem Bolsonaro no tabuleiro político vão, né, vender acabou o bolsonarismo, não, ninguém foi para a rua, como se do dia para a noite essas coisas acontecessem. Eu vi uma matéria, não me recordo aqui agora a fonte, mas dizendo Flávio Bolsonaro perdeu o capital político depois que Moraes relacionou a vigília que ele chamou a um plano de fuga de Jair Bolsonaro. Eu falo, meu Deus do céu, essas análises, né, se é que pode se chamar de análises, elas são totalmente descabidas. Né? Eu não perdi nenhum seguidor na rede social por conta disso. O Flávio Bolsonaro continua andando pelas ruas, indo ao aeroporto, enfim, nos locais que ele sempre frequenta. Enquanto que os nossos opositores políticos mal conseguem sair às ruas. Essa é que é a verdade. O bolsonarismo é o único movimento que leva as pessoas para as ruas de maneira graciosa. E essas pessoas serão muito importantes, porque são aguerridas e multiplicam votos na época da eleição. O senhor fala em anistia, mas o Congresso tem uma resistência muito grande em analisar esse projeto. E os seus adversários falam que a resistência da família Bolsonaro em deixar o tema dosimetria ser tocado adiante acaba prejudicando os condenados pelo 8 de janeiro. E o pessoal também fala, os seus adversários falam que, olha, isso daí vai acabar voltando contra a família Bolsonaro, porque em algum momento o eleitor vai olhar e vai falar, eles impediram o meu familiar ou o meu amigo de ter uma pena menor. Que recado que isso acaba passando para a sociedade, essa insistência na anistia como a única solução viável? Será que não valeria a pena negociar um meio do caminho e, inclusive, ver a pena de Jair Bolsonaro ser diminuída? Letícia, eu vejo que políticos que não têm escrúpulos, né, aceitam a tortura, seja ela física, no caso das pessoas do Rio de Janeiro presas, né, ou psicológica contra o Jair Bolsonaro, que eu mencionei agora há pouco, elas não têm pudor nenhum em fazer política usando tortura. Eu não consigo me rebaixar a esse nível. Eu prefiro muito mais suportar o sacrifício, denunciar essas pessoas e retirá-las do cenário político na próxima eleição, que eu acho que vai ser muito mais justa quando ela for presidida por uma nova composição do TSE, por exemplo, presidida pelo Cássio Nunes, do que foi em 2022 presidida por um violador de direitos humanos, que foi o Alexandre de Moraes. Então, o que eu percebo? Que se nós aceitarmos essa tal dosimetria, que ninguém nunca foi às ruas para pedir, sempre foram pedir anistia, inclusive uma pesquisa da ASFAV, que é a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, dá conta de 84% dos familiares serem contra a dosimetria, e pedir aos políticos para se manterem firmes, focando apenas na anistia, eu acho que se aceitássemos, né, fôssemos contra a opinião dos familiares e aceitássemos uma dosimetria, nós estaremos, por exemplo, né, decretando ao exílio eterno as pessoas que estão na Argentina, né, aos jornalistas que estão aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o Rodrigo Constantino, a juíza Ludmila Lins Grillo e vários outros que são perseguidos pelo Moraes para muito além do 8 de janeiro. Então a gente não tem que escolher dentre os males o menor. A gente tem que ter a bússola moral para entender que existe algo muito errado com a nossa democracia, existe uma pressão ilegal do Alexandre de Moraes contra o Congresso Nacional que não permite que os congressistas tenham liberdade para votar uma anistia. Porque se houver liberdade, se você conseguir anular o Moraes, essa anistia será aprovada. Nós aprovamos um requerimento de urgência com 311 votos. Normalmente, via de regra, quem aprova um requerimento de urgência é porque está inclinado a votar a favor daquele projeto. E nem precisamos de 311 votos, que é até uma maioria constitucional. Precisamos de 257, ou na verdade, né, até uma maioria simples dos presentes. Metade do Senado, 41 senadores, já declararam-se a favor
de iniciar um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Então a gente tem que resistir e manter o foco nesta toada, né, de fazer a justiça, de levar a anistia adiante. Caso não ocorra, passaremos por um momento de sacrifício para depois retornarmos ainda maiores. Mas não contem comigo para colocar o pessoal da Argentina, o pessoal que está fora do país, né, num exílio eterno. Como quem diz, você não cometeu crime, mas é só voltar para o Brasil e cumprir ali uns 2 anos, 3 anos de cadeia que o Alexandre de Moraes está te dando e depois vai ficar tudo certo. Você vai sair com a ficha suja, mesmo nunca tendo cometido crime. Eu não pretendo, eu não vou me prestar a fazer isso, podem ter certeza. O senhor é uma dessas pessoas, inclusive, que está num alto exílio, né, que se mudou para os Estados Unidos e que não tem perspectiva de voltar. O senhor sempre fala que, não, pelo menos não por agora, não vai voltar. E, de fato, como o senhor mencionou antes, tem esse processo que está correndo ali no Supremo que pode te deixar inelegível, pelo menos para a eleição de 2026. Com base na ficha limpa, caso o senhor seja condenado. Qual que é o seu plano para o futuro, para os próximos anos? Por vezes, Letícia, a gente não sabe como, a gente não sabe quando, mas o cenário político ele muda. Por exemplo, Moraes nunca imaginou que o Donald Trump pudesse ser eleito presidente dos Estados Unidos. Ele não só retornou, mas tem como um de seus principais conselheiros, né, Jason Miller, que o Alexandre de Moraes deteve no aeroporto de Brasília em 2021. Né, ele teve ali junto ao seu secretariado, né, conselheiro também, o Elon Musk, que está no Brasil baixo investigação e tece críticas muito duras ao Alexandre de Moraes. Tem ali na sua chefia de gabinete, né, na composição dela, o Stephen Miller, muito crítico por ocasião do banimento da rede social X do Brasil. Então, essa força internacional, ela pode ser uma luz no fim do túnel. Né? Se nós conseguirmos fazer a pressão correta, se nós conseguirmos isolar o Moraes, isso não é fácil, mas estamos tentando, né, a gente vai conseguir lograr êxito com relação à anistia. Até porque o Bolsonaro preso, ele não vai poder fazer campanha, por exemplo, a candidatos a senador, deputado federal, estadual, que porventura estivessem principalmente no Nordeste do país, onde há uma carência de ter fortes candidaturas de direita. Por óbvio, a gente prefere alguém de centro do que alguém de esquerda. Então nós temos que ter tudo isso daí em mente. Eu acho que seria saudável ao centro muito mais ter um Bolsonaro concorrendo, até porque ele não cometeu crime nenhum, né, do que entregar algo aí para o Lula ou alguém de centro, que na verdade não vai ser de centro, vai ser uma marionete do Alexandre de Moraes. Eu não posso conseguir conceber que uma pessoa vai se candidatar nesse cenário totalmente dominado pelo Moraes, quando ele tira Jair, Eduardo, Flávio, por exemplo, vamos imaginar, de uma corrida presidencial, quem que você acha que vai ser eleito? Alguém que o Moraes deixe. E você acha que um ditador volta, né, abre mão do seu poder voluntariamente? A história nos mostra que não. Para concluir, eu só relembro a vocês, né? O Moraes ele está chegando ao estado de chegar, né, e fazer uma viagem ao Rio de Janeiro para se encontrar com um governador para tratar de segurança pública numa reunião a portas fechadas. Quero dizer, eu estou supondo que foi segurança pública, né? Porque ele vetou vocês da imprensa de participar. Então, lamentavelmente, o Brasil, se não conseguir acordar agora, vai ter que sofrer um pouco mais para entender que o Alexandre de Moraes é alguém fora da curva que está abusando do seu poder. O senhor estava falando dessa relação dos Estados Unidos, e o senhor tem uma boa relação com várias personalidades importantes da direita ao redor do mundo e do governo Trump. Mas o senhor estava esperando mais do presidente americano? Ou foi o suficiente o que foi feito até agora? Não, Letícia, eu acho até que o Trump ele fez demais. Né? Por exemplo, nós nunca pedimos tarifas. Né? A tarifa veio, inclusive eu junto com o Paulo Figueiredo, a gente trabalhou para excetuar produtos da tarifa. Tá? Sempre que vinha alguma possibilidade de opinarmos, colocávamos contra, porque isso daí não é saudável ao povo brasileiro, mas veio uma tarifa. Eu acho que a classe política brasileira perdeu uma oportunidade de... perdeu não, porque as tarifas continuam, né? Foram apenas alguns produtos, como a carne e o café, que foram excetuados devido à inflação americana. O Trump quer baratear o preço desses produtos em solo norte-americano. Então a tarifa de 50% segue para setores como pesca, né, como madeira, entre outros. Mas ainda assim a classe política perdeu a oportunidade de maneira mais forte pressionar a elite financeira brasileira a atuar contra o Alexandre de Moraes e a favor da anistia. Mas enfim, além disso, Trump sancionou com a Lei Magnitsky
o Alexandre de Moraes, sancionou a esposa do Moraes. Foram pelo menos 3 levas de cancelamentos de visto, diversos posts. O Brasil foi para o holofote da comunidade internacional. Então, acho que o Trump, o Brasil nunca fez nada a favor dos Estados Unidos, né? Agora com o Lula, muito pelo contrário, inclusive tenta criar ali um padrão fora do dólar, né? Recebe navio de guerra sancionado do Irã, apoia o Hamas e etc. Então, acho que o Trump ele fez muito além daquilo que nós até merecíamos. Em contrapartida, o que nós conseguimos dar de resposta? Né? A gente conseguiu aprovar um requerimento de urgência da anistia, mas isso daí é muito pouco, né? Falando aqui da reação brasileira. Então eu sou muito grato ao presidente Donald Trump, mas ainda assim ele certamente continuará prestando atenção com muita proximidade naquilo que ocorre no Brasil. Porque Brasil e Estados Unidos têm laços históricos, né? Estão na mesma região, e eu não vejo, né, devido à importância do Brasil, os Estados Unidos deixando de lado, né, abandonando a questão do Brasil. Voltando para a sua situação, o senhor, como é que está a sua situação de visto nos Estados Unidos? O senhor já está com green card, está morando aí definitivo? Como que está isso? Até para o futuro mesmo. Letícia, essa daí eu me reservo ao direito de permanecer calado, porque é algo que influencia a mim, influencia a minha família, e eu tenho certeza, né, que a Polícia Federal assiste a todos os meus vídeos. Tanto é que numa vez, né, quando eu fui na viagem para o Parlamento Europeu, fiz um space lá na Rede X com o Mário Nalfa, e eles pegaram um trecho disso e colocaram dentro de um relatório da PF para tentar me intimidar. Então, se eu expor aqui, Letícia, qualquer fato relacionado a visto, a passaporte, etc., no momento seguinte, a esquerda vai tentar, de alguma maneira, inviabilizar, tentar prejudicar a minha vida aqui. O que eu posso dizer é que eu estou legalmente nos Estados Unidos e posso ficar durante muito tempo nessa condição. E aí, sobre a eleição também, agora tem várias questões dentro da eleição de 2026 que eu preciso lhe perguntar, que nosso tempo já está correndo aqui. Ao longo do ano, o senhor foi um crítico muito forte do Tarcísio de Freitas, teve embates públicos com caciques do Centrão, governadores, senadores e até mesmo com o Valdemar Costa Neto, presidente do seu partido. Qual é o nome da pessoa da direita para estar nas urnas e bater o Lula em 2026 sem ser um Bolsonaro? Porque no momento o Jair Bolsonaro está inelegível, há a possibilidade de o senhor ficar inelegível, e o Flávio Bolsonaro falou recentemente que ele não vai se candidatar ao Palácio do Planalto, que ele vai sair para senador no ano que vem. Quem é o nome que pode ocupar esse espaço e derrotar o presidente Lula? Vamos por partes. Primeiro eu me defendi. Eu estava na minha, governador do Mato Grosso, né? Esqueci o nome dele. Que nunca foi identificado com a direita. Mauro Mendes. Mauro Mendes. Veio e falou que eu estou fazendo bobagem. Tive que me defender. Né? Eu acho que o professor Olavo estava muito certo quando ele fala que moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. E é impressionante que no momento que ele me ataca, né, ou melhor, não gosto de usar esse termo, né, no momento que ele me critica, né, fala que estou fazendo besteira aqui no exterior, ele surge como o grande da direita. E aí, quando eu reajo, eu estou dividindo a direita. É claro que isso aí tudo é uma estratégia para tentar me anular, para que eu não reaja mais, para não sofrer, né, a crítica de estar dividindo a direita. Eu estou pouco me importando com dividir a direita, porque eu não estou dividindo a direita. Eu estou dando um norte, e quem precisa estar conectado já está. Eu não tenho que ter uma declaração pública de todos os deputados, os senadores, às vezes vejo bons discursos, né, como por exemplo de ontem do Gilvan da Federal, lá do Espírito Santo. Eu não tenho que, um por um, falar, ó, tamo junto, tamo junto. O que nos conecta são os nossos valores e os nossos princípios. Então, quem deseja fazer o certo, que é o trabalhar pela anistia, pelas liberdades, já está fazendo isso. Então, apenas me defendo. A mesma coisa o governador Romeu Zema. Deu uma entrevista, né, falando que eu estava fazendo aqui era errado, enfim. Eu fico imaginando até, né? Eu acho que eu tenho que pedir desculpa para o Zema por ter aplicado a Magnitsky. Resta saber dele qual a solução que ele vai dar, qual o remédio que ele vai dar diante das atrocidades do Alexandre de Moraes. Eu fico muito feliz então, nenhum deles e satisfeito. O Zema também não é um nome, então. O Zema também Perdão? não é um nome, então, que pode unir a direita. O Zema não é um nome que pode unir a direita, então. Olha, a direita ela vai estar no oposto de onde estiver o Lula. E o centro sabe disso, por isso que eles tentam derrubar as candidaturas verdadeiramente de direita. Para que sobre apenas alguém do centro e a gente vote nele como se fosse de direita. É o que aconteceu a vida inteira
com relação a PT e PSDB. Como não tinha ninguém com um discurso igual ao do Jair Bolsonaro, muita gente achava que o PSDB era um partido de direita, mas não é, né? São sociais-democratas. Tanto está aí hoje, o Alckmin é vice do Lula. É tudo farinha do mesmo saco. Então eles querem repetir essa dose, porque eles já viram, deu muito sucesso também no estado de São Paulo, né, onde o PSDB levou por décadas o governo do estado de São Paulo, e quando veio o Bolsonaro, ele deu uma lavada no governador Geraldo Alckmin, né, que foi candidato a presidente em 2018. Então essa daí é uma estratégia velha que eles estão querendo repetir. Mas além dessa questão de ter me defendido, né, outra questão, Valdemar da Costa Neto, ele fala que eu estou prejudicando o Jair Bolsonaro, né, que eu estou matando o meu pai. Ora, se eu não falar nada diante de uma declaração dessa, meu Deus do céu, né, eu acho que eu não posso nem ter uma honra de ser filho do Jair Bolsonaro. Então eu apenas reajo a esse tipo de provocação que é me dada. E não vou parar, já aviso a eles. Toda vez que sair uma notinha, alguma coisa nesse sentido, eu estou me lixando se vão falar que estou dividindo a direita. Eu vou falar a verdade. E é assim que eu aprendi com meu pai, de angariar um movimento político. E finalizando, né, a gente tem que ver essas questões de maneira interna, dessa candidatura. Eu acho que o Flávio sim tem espaço, ele já figurou em outras pesquisas, né, performando muito bem, muito próximo do Jair Bolsonaro, e é um candidato competitivo. Por que uma pessoa que é deputado estadual desde 2002, o senador mais votado do Rio de Janeiro, há 8 anos dentro do Senado, não pode concorrer à presidência da República? Então ele tem perfil, sim, para ser um presidente, né? Eu acho que é o último suspiro de democracia, porque se não puder ser, se tiver inelegível Jair, Eduardo, Flávio, Letícia, apague as luzes o último que sair, porque não vai dar mais para chamar democracia o Brasil. O Brasil vai estar igual a Nicarágua, correndo o risco, inclusive, de não ter a sua eleição reconhecida pela comunidade internacional. Mas o Flávio falou que ele vai sair para o Senado. Agora, o senhor listou vários nomes e a Michelle Bolsonaro, ela está preparada para... Oi? Eu também já falei no passado que eu sairia candidata ao Senado. É que nesse tabuleiro político, com tantas incertezas, Letícia, as coisas estão sendo decididas nesse momento. E a Michelle, ela é um nome, ela está pronta para concorrer à presidência da República? Ela poderia ser o nome da família? Esse assunto, Letícia, a gente tem que debater internamente, né? Por que eu faço uma preferência pelo Flávio? Porque o Flávio já é uma pessoa conhecida, né? É um perfil mais articulador, que lida bem com várias pessoas do centro, então ele tem trânsito, ele é uma pessoa mais afeita até a questão do diálogo mesmo. Então eu acho que ele tem, né, uma capacidade já demonstrada, já testada. Não é que a Michelle não tenha, mas a Michelle ainda falta ali um componente, né, no escrutínio público de ter um mandato. Né? Eu acho que o Flávio estaria em condições muito mais preparado, né, não desmerecendo nem um pouco a Michelle, mas o Flávio estaria em uma posição muito mais preparado para assumir essa difícil missão, esse desafio, né, do que a Michelle nesse momento. E bom, agora já são 3 deputados que estão morando fora do Brasil, que saíram do Brasil, né, com questões jurídicas aqui. O senhor, na verdade, não tinha, agora o senhor responde a um processo, mas é o senhor, o Ramagem, a Carla Zambelli. O senhor já teve contato com o Ramagem? E como que está essa questão dentro do PL? Porque os senhores são todos do mesmo partido. Existe um risco da população, do eleitor, olhar e falar: bom, a gente está votando e eles estão usando dinheiro de verbas de gabinete e estão morando fora do Brasil e não estão trabalhando pelos nossos interesses por aqui? Não, porque tanto o Ramagem, a Zambelli é uma situação um pouco diferente, mas ainda assim perseguida. Mas nós três, a gente caminha na rua, porque a gente não é corrupto. Os corruptos estão soltos, né? O pessoal do INSS está solto. Enfim, quem mete a mão no dinheiro público, mas ajuda o sistema, está solto. O nosso crime foi ousar bater de frente com esse sistema que está no Brasil, tentando levar o interesse do brasileiro em primeiro lugar. Então, na verdade, não existe humilhação ou falta de honra do nosso lado, tanto que o apoio é tremendo. Quando encontro com um brasileiro aqui nos Estados Unidos, não raramente, pessoas chegam a chorar. Pelo amor de Deus, não desista do Brasil, sigam adiante, o que você está fazendo é maravilhoso, está levando consequências, realmente é um ditador pela primeira vez na história do Brasil. Foi você sozinho, sem o partido, sem o PL te ajudando.
né, quase nada de suporte de outras pessoas, tendo muita gente de grande imprensa, não estou falando do UOL, mas de grande imprensa, né, batendo em cima, às vezes gente que é identificada com a direita, indo contra por vaidade pessoal. Então, contra tudo e todos, a gente está mostrando o nosso valor. Eu estou mostrando que eu não estou aqui por causa de um cargo. O Ramagem também, a Zambelli também. Eu tenho certeza, a gente vai aprovar a anistia para virar essa página, mas até lá tem que ser criada uma consciência na comunidade internacional. Sem essa consciência, o Moraes jamais teria sido sancionado. Né? Vale lembrar que a Venezuela, Cuba, Nicarágua, Irã são centenas de sancionados. O Brasil atualmente só tem 2. Então as coisas estão começando agora no Brasil. Agora é que começam a dar entrevistas, né, para grandes meios de comunicação internacional, onde a gente começa a falar o que está acontecendo. A prisão do Bolsonaro nos dá essa oportunidade, atrai muito holofote e a gente expõe o que está acontecendo no Brasil, porque a verdade está ao nosso lado. Então, quando o estrangeiro começa a perceber o que está acontecendo, ele fala: meu Deus do céu, realmente não se parece muito com uma democracia isso daí. Quem sabe, em 2026, se o Moraes seguir poderoso, retirando nomes de pessoas honestas da urna, o Brasil vai ter, provavelmente, pela primeira vez na sua história, uma eleição não reconhecida pela comunidade internacional. Eu estou querendo tirar o Brasil dessa possibilidade. Deputado, eu tenho mais 2 perguntas, porque a gente precisa encerrar até por conta do seu horário também. Só a primeira delas, rapidinho. O senhor tem conversado com... Oi, desculpa? Eu vou ser mais curto nas respostas. Por favor. O senhor tem conversado com o presidente da Câmara, Hugo Mota, a respeito do processo de cassação, de como estão os pedidos lá e da pressão que está sendo feita pelos seus adversários? Não. Recentemente eu não falei com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Eu falei lá atrás, antes até da questão da indicação da liderança, se eu não estiver equivocado. Né? Com relação ao Hugo Mota, eu só lamento, né, dele se dobrar o Alexandre de Moraes dessa maneira. Acho que poderia, ao menos, tentar lutar um pouquinho mais forte. Eu sei que ele está debaixo de uma pressão tremenda, né, mas a diferença é que eu estou indo às últimas consequências para tentar livrar o Brasil desse regime. Eu estou até aceitando não, né? Mas eu estou topando não me dobrar a essa tortura contra o meu pai e sigo fazendo aquilo que é o certo, que o meu coração manda. Eu acho que o Hugo Mota ele poderia, ao menos, né, se prestar a seguir aquilo que sempre foi praticado na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, a liderança da minoria. Os líderes não precisam marcar presença, mas o Hugo Mota, eu tenho certeza, se fosse aberto o WhatsApp do Alexandre de Moraes, ou novamente do entorno do Alexandre de Moraes, estaria ali, né, uma mensagem, ou talvez no encontro pessoal entre eles, uma ameaça para que o Hugo Mota não reconhecesse a minha liderança da minoria. Né? Porque o Alexandre de Moraes, eu acho que provavelmente eu sou o número 1 na lista dele que ele quer fazer mal. Ele só não consegue. Né? Mas se ele pudesse, ele faria muito mal a mim. Então o Hugo Mota ele é uma vítima disso tudo, né? Lamento, mas Deus quiser aí a gente vai dar condições de libertá-lo para que ele paute o projeto da anistia. E, por fim, o senhor mencionou um pouquinho antes, mas a questão do Tarcísio de Freitas. Se for ele o candidato do campo da direita no ano que vem, o senhor vai apoiar, apesar de toda a confusão que já aconteceu entre os senhores nesse ano? Vai pedir volta para o Tarcísio? Letícia, onde o Lula estiver de um lado, eu estarei do outro. Eu só me reservo ao direito de não enganar o meu eleitor, porque existe uma relação de confiança. É por isso que a gente cresce tanto nas redes sociais, porque nós somos autênticos e falamos a verdade, aquilo que muitos consideram sincericídio. Então, se o Tarcísio for este candidato, a gente vai acabar falando sim de Tarcísio de Freitas. Né? Agora, não venham querer pintar o Tarcísio como uma pessoa de direita, porque ele não é. O Tarcísio ele é um tecnocrata de centro, né, que no cenário político ele acha que ainda há margem para o diálogo com o Moraes. Né? Eu acho até que ele enxerga pessoas como eu, né, aquelas pessoas radicais, que ele quer se ver, né, afastado, e ele também acha que tem os votos da direita de maneira cativa. Isso é um problema, porque achando, não especificamente Tarcísio, mas no entorno dele, né, crendo que
os votos da direita estão garantidos, ele tenta agradar o centro e a esquerda. E isso daí é uma estratégia errada. Falando a verdade, a gente vai cada vez mais tirar pessoas das trevas da esquerda, ou mesmo do centro, e trazê-las para a direita. Foi isso que Bolsonaro fez em 2018. E a gente tem que continuar fazendo isso para impedir o retorno dessa esquerda à cena do crime. Porque o governador Tarcísio, por exemplo, quando ele coloca, né, dinheiro numa parada LGBT, no final das contas, isso vai acabar caindo em ONG, vai acabar caindo em advogado, que depois vai tentar pegar meu passaporte aqui, que vai tentar processar, né, o Flávio Bolsonaro por qualquer motivo que seja. Então você tem que enxergar o seu inimigo como ele é. Como diz no livro Sun Tzu, A Arte da Guerra. Se você não conhecer o seu inimigo e apenas conhecer a si próprio, para cada vitória você vai ter uma derrota nesse campo de batalha. Para sair vitorioso é necessário que você compreenda contra quem você está lutando. E ao que me parece, isso falta no Tarcísio. O Tarcísio, ele tenta navegar por mares calmos. E isso daí é um defeito gigantesco para um político. Deputado, muito obrigada pelo seu tempo, pela disposição, por conversar com a gente aqui no UOL Entrevista. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Letícia, né? Parabéns pela sua cobertura, tenho olhado boas matérias. Olha o que eu estou falando, hein? Do UOL, né? Com a sua assinatura, sobre essa questão toda de relação com os Estados Unidos. E assim é que deve ser, né? Liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Deus quiser, a gente vai ter outras oportunidades para poder interagir. Fique com Deus. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.